ponto que nós gostaríamos de destacar é a vida de oração. Daniel era uma pessoa de oração. Nós vemos isso no capítulo 6 do livro de Daniel, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel era um homem de oração. Aqui, quando os eventos, que nós lemos aconteceu, Daniel já era velho, já era idoso. Lá no capítulo 1 ele era ainda um jovem. Aqui já haviam se passado os 70 anos, já estavam sob o Império Persa aqui, não mais sobre o Império Babilônico. Daniel já era um homem experiente, e aí você vai dizer, bom, então não diz lá que o jovem Daniel orava, diz que o idoso Daniel orava. Mas olha o que diz o final do versículo, na parte final do versículo. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel tinha o costume de orar, tinha uma vida de oração. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava. E isso era um hábito na sua vida. Um hábito que ele carregou até a sua velhice, mas que certamente ele adquiriu ainda jovem. E nós temos também instruções sobre isso no Novo Testamento. Aliás, nós temos muitas instruções sobre isso. Voltando ao versículo que nós já lemos, Romanos 12, 12, diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa é uma conduta que Deus espera de nós. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós somos chamados a orar. Nós somos chamados a ter uma vida de oração, porque a oração é a nossa comunicação com Deus. É a forma como nós nos dirigimos ao nosso Pai Celestial e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao fazermos isso, nós estreitamos, por assim dizer, o nosso relacionamento com Deus, nós levamos a Ele nossas necessidades, nós conversamos e falamos também das nossas, da gratidão que nós temos a Ele. Enfim, é a forma como nós podemos conversar com Deus. E isso certamente fará muita falta a você, nosso jovem, que tem tantos desafios pela frente nos dias em que vivemos. Por último, o 6º ponto, o 6º princípio que nós gostaríamos de destacar é que nós devemos nos ocupar com as Escrituras, para vencer os desafios dos nossos dias, os desafios que se colocam diante de nós na nossa carreira cristã. Nós devemos nos ocupar com as Escrituras. Daniel também nos deixa um exemplo nesse sentido. Daniel capítulo 9, a partir do capítulo 9, nós vemos uma sequência impressionante, que nos chama realmente a atenção também para a forma como nós devemos amar as Escrituras. Daniel capítulo 9, versículo 2 nos diz: no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Daniel aqui já estava no final de sua carreira, Ele já havia chegado ao fim, o cativeiro babilônico havia chegado ao fim, já haviam se passado 70 anos desde que os judeus haviam sido trazidos para a Babilônia. E como Daniel
descobriu que o cativeiro estava chegando ao fim? Lendo as Escrituras. Claro que naquela época ele não tinha uma Bíblia como nós temos hoje, ele tinha fragmentos da Bíblia. Né? E um desses fragmentos, porque a Bíblia ainda estava sendo escrita, né, nessa época, um desses fragmentos eram os escritos do profeta Jeremias, que havia sido quase um contemporâneo de Daniel, ou havia sido um contemporâneo até certo ponto. Né? Enquanto Daniel foi para a Babilônia, Jeremias ficou ainda profetizando lá em Jerusalém. O fato é que, pelo que Deus havia falado através do profeta Jeremias, e já havia ficado registrado nos livros, Daniel, estudando esses livros, chegou a essa conclusão. Né? Ou seja, Daniel estava lendo as Escrituras, estava estudando, estava buscando a vontade de Deus através da leitura das Escrituras. Né? E olha o que diz o capítulo seguinte, o capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha que interessante, né? E uma coisa está interligada com a outra. Né? Aqui nós tivemos já 3 pontos de todos esses 6 que nós falamos. Né? Primeiro, nós vemos que Daniel aplicava o coração a compreender. Né? Daniel não só lia os livros, não só lia as Escrituras, mas ele fazia isso com um coração disposto. Ele aplicava seu coração para aprender. Ele tinha de fato um desejo de aprender, de ouvir aquilo que o Senhor tinha a dizer. Né? E também a humilhar-te perante o Senhor. Lembra que nós falamos sobre a humilhação? É um dos pontos, né? Nós devemos ter humildade diante do Senhor. E também ele orava, né? Diz aqui que são ouvidas as tuas palavras. Daniel, ele propunha o seu coração para estudar a Bíblia com um espírito de humilhação e orando para que Deus o ensinasse, para que Deus revelasse a sua vontade a ele. E que isso seja também a nossa um grande ensino para nós, né? Que possamos ler a Bíblia não como uma rotina necessária, uma rotina, um hábito simplesmente que nós adquirimos, mas que seja de fato com a aplicação do nosso coração para aprender, né? Que nós possamos nos colocar diante de Deus dessa maneira. E no capítulo 10, ainda no versículo 21, nós temos o anjo falando com Daniel: mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade. É isso que Daniel buscava. Daniel buscava conhecer, entender a verdade por trás da Escritura. Né? E a Bíblia, ela está aqui, ela está à nossa disposição e nós devemos buscar a verdade que ela traz. Né? Nós devemos buscar o ensino maravilhoso que certamente fará a diferença na nossa vida. Né? É interessante ainda que nos 2 casos, tanto de José quanto de Daniel, a palavra de Deus nos diz que foi dada a eles sabedoria de Deus. Olha o que diz, por exemplo, no capítulo 1 de Daniel, versículo 17. Anteriormente nós lemos até o versículo 16, né? Vamos ler agora o 17. Quanto a estes 4 jovens, Daniel estava no meio, né? Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras. Conhecimento para compreender as coisas desse mundo, para compreender as coisas que eram ensinadas a eles na escola. Né? Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Sabedoria que vinha de Deus. A capacidade de compreender também as coisas espirituais. Né? A palavra de Deus diz, né, o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, que a sabedoria humana
através da sabedoria humana, nós não conseguimos compreender a Deus. Nós não podemos compreender as coisas de Deus através da sabedoria humana. Nós até precisamos, né, na escola, na nossa vida profissional, no nosso trabalho, através de cursos, através de livros, né, precisamos aprender coisas sobre a vida aqui neste mundo, ensinamentos da nossa profissão, mas nunca, jamais devemos permitir que qualquer sabedoria humana, que qualquer coisa que o mundo, que nós tenhamos que aprender aqui nesse mundo, se sobreponha à sabedoria divina em nossos corações. Os princípios morais e espirituais que vamos seguir devem ser extraídos das Escrituras. É a sabedoria divina que deve ocupar as nossas mentes, os nossos corações. No livro de Atos, também temos algo a respeito, capítulo 7, versículos 9 e 10, quando Estevão, né, conta essa história de José, ou faz um resumo, né, dessa história, dá um testemunho a respeito da vida de José, ele diz, Atos capítulo 7, versículos 9 e 10. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Olha que coisa importante, mas Deus era com ele. E livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Quando José esteve ali diante de Faraó, não foi a sua própria sabedoria que ele usou para interpretar o sonho ou para dar conselhos a Faraó. Ele mesmo reconheceu isso e disse a Faraó que a interpretação dos sonhos vinha de Deus, mas Deus deu sabedoria a ele. Tem um versículo muito interessante que também deve ficar gravado em nossas mentes. Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem purificar o seu caminho? É uma pergunta. Observando segundo a tua palavra. Portanto, esse princípio, né, de se ocupar com as Escrituras, ele é essencial, imprescindível, para que possamos vencer os desafios que se colocam diante de nós para a nossa jornada cristã. Então, nós terminamos aqui. Espero que esses conselhos que nós encontramos nas Escrituras possam falar aos nossos corações e principalmente nos corações dos nossos jovens, para quem esse evento é direcionado. Obrigado.